Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como finalidade fazer uma breve apresentação desta revista que será estudada na classe de jovens no primeiro trimestre de 2024. Ela tem como tema geral o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. O comentarista é um dos melhores que temos nessa faixa etária, o pastor Elias Torralbo. Ele é mestre em teologia sistemática e especialista em gestão escolar, diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo e também atua como pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cidade de Mogi das Cruzes. Vocês estão ansiosos para esse novo trimestre? Pois bem, aqui o nosso roteiro será simples, mas abrangente. Abordaremos os objetivos e as características do trimestre. Em seguida, faremos algumas indicações de materiais complementares e, por fim, daremos algumas orientações pedagógicas, princípios que precisam estar presentes durante a sua aula, a sua ministração em classe. Vamos aqui olhar para o meu slide. Quero lembrar os alunos da ferramenta EBD que esse slide vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. Além do slide, vamos disponibilizar também um material em PDF. Os professores podem passar isso aqui com os alunos e os dirigentes e superintendentes de escola podem passar esse material com os professores. Temos aí a nossa imagem de abertura, que é justamente alguém tendo posse das Escrituras, fazendo a leitura da palavra de Deus, tendo em vista que vamos falar sobre doutrina, sobre os fundamentos, não é, de uma caminhada cristã vitoriosa. Uma caminhada cristã vitoriosa, isto é aquela que está pautada na Bíblia Sagrada. O objetivo do trimestre é o seguinte, nas palavras do setor pedagógico da CPAD. O objetivo é mostrar que as Escrituras Sagradas são uma fonte genuína da doutrina de Deus. Então, você quer conhecer a verdade, olhe para a Bíblia. Escute o que o setor pedagógico da CPAD pontua aqui. Sabemos que as doutrinas têm três fontes: Deus, o homem e os demônios. E aqui está uma das necessidades pelas quais nós devemos nos apegar e nos aprofundar no estudo das doutrinas bíblicas. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, automaticamente temos discernimento para saber qual é a fonte, a origem de determinada palavra, pregação ou doutrina. Se é a Bíblia, se é o homem ou, no pior dos casos, se vem dos demônios. O setor ainda destaca que as doutrinas de Deus são manuais que nos ensinam a viver conforme a vontade do Senhor até que Jesus volte. Em outras palavras, é aquilo que já sabemos, não é? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Quer saber como agradar a Deus, como viver em santidade, como chegar no céu, como ser salvo? Olhe para as Escrituras. Sobre a característica do trimestre, ele é temático. Meus irmãos, quando o trimestre é temático, ele exige mais do aluno. Irmão Murilo, não é quando o trimestre é expositivo? Eu penso que não. Eu tenho mais dificuldade quando o trimestre é temático, porque isso vai exigir do professor, do aluno, uma pesquisa a mais. Você não tem um livro específico para todas as lições. Cada lição vai demandar, muitas vezes, uma pesquisa em particular. Nos próximos 3 meses estudaremos este tema e os seus desdobramentos. O tema é esse aqui, o tema geral. Tá aqui. E o que são os desdobramentos? São as 13 lições. O tema geral é, como já disse, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E eu gostaria rapidamente aqui de falar sobre a importância da doutrina em alguns pontos. Primeiro, não há como a Igreja de Cristo viver sem o precioso ensino das Escrituras. Uma igreja que não tem doutrina é uma igreja fraca, é uma igreja sem expressão, é uma igreja sem direção. Sendo a Bíblia a principal fonte da fé cristã, a Igreja de Cristo jamais poderá se apartar dos mandamentos nela contidos. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz o seguinte:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, escute, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ensinar, corrigir, repreender e preparar o homem para servir a Deus, de forma que ele se agrade só através das Escrituras. Desta forma, nós podemos nos perguntar, né? Diante disso aqui a gente se pergunta, qual é a importância da doutrina para a vida da igreja? E a resposta é: a doutrina mantém a pureza do ensino cristão. Somos chamados a viver de acordo com os princípios e as doutrinas bíblicas. Não é a filosofia, não é os artistas, não é a última novidade, não é a moda, não é a Bíblia quem dita a nossa forma de viver. Em segundo lugar, a doutrina bíblica, com sua correta interpretação, combate as heresias, os erros, os falsos ensinos e os falsos mestres que se infiltram na igreja de Cristo, causando dissensões, intrigas e confusão. Em terceiro lugar, a doutrina coloca em ordem a igreja de Cristo. Veja, isso é extraordinário, né? Os membros saberão que existe disciplina a ser seguida, existe uma norma, existem princípios, ninguém vive como quer dentro da igreja. Muita gente quer viver ao seu bel prazer, seguindo seu próprio coração, mas o crente não vive assim, a igreja não vive assim, ela segue princípios, ela tem doutrina. Em quarto lugar, a doutrina, lógico, serve como escudo de proteção. Uma cerca que protege a igreja de falsas manifestações e práticas de nossos dias. Em quinto lugar, a doutrina aviva a igreja. Olha, irmão, Bíblia não mata crente. Teologia, estudar, não esfria crente. Pelo contrário, apaga fogo de palha. Estude a Bíblia, estude teologia, estude as doutrinas da Bíblia, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais você conhecer a palavra, melhor você vai servir. Em sexto lugar, a doutrina une a igreja e não separa. Une na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em sétimo lugar, a doutrina faz a igreja perseverar. A igreja que anda na doutrina demonstra ter zelo, cuidado e amor pelo Senhor. Aqui nós vimos a importância da doutrina. Nós vamos falar aqui, não é, sobre fundamentos, vamos falar sobre doutrina. Você vai ver aí que as 3 lições estão ligadas a esse tema, a doutrina. E agora nós vamos ao material ou os materiais complementares. Primeiro material complementar que eu quero lhe indicar, lógico, não podia ser outro. A ferramenta EBD é o material mais completo. Escute. O material mais completo e mais barato que você pode adquirir para estudar não só esse trimestre, mas todos os demais trimestres do ano de 2024. Para você adquirir a ferramenta EBD durante um ano, fazer a assinatura de um ano, sai ao preço de um livro. Eu vou indicar aqui alguns livros. Então, é mais ou menos o preço de um livro. Você vai ter acesso a este trimestre, ao segundo, ao terceiro e ao quarto. Dentro da ferramenta EBD, você vai receber subsídios, slides, material de marketing e divulgação. O que seria isso, Murilo? Locução profissional, motion. Você vai receber reflexões, imagens ali para você envolver seus alunos com as leituras diárias, a leitura semanal, sabe? Segunda a sábado. Você vai envolver seus alunos, sua classe, todos os dias da semana. Você vai respirar a escola dominical. Seus alunos vão respirar a escola dominical. Além do mais, temos também dinâmicas preparadas, selecionadas para cada aula. Todas as aulas nós temos pelo menos uma dinâmica para você aplicar em classe. Fluxograma, infográficos, e eu nem coloquei aqui os cursos de capacitação que os alunos assinantes da ferramenta EBD têm direito. Cursos voltados para o secretário, para o professor, para o dirigente, para o superintendente e por aí vai. Além de materiais complementares que sempre estamos postando lá de forma exclusiva na plataforma da ferramenta EBD. Como é que eu faço para adquirir a ferramenta? Eu vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo.
Prosseguindo, eu quero fazer a indicação dessa obra, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, publicada pela editora Ragnos, do Justo Gonzalez. É uma obra fininha, mas ela vai lhe dar fundamentação histórica para discorrer com propriedade sobre as doutrinas bíblicas. Uma segunda obra que não poderia faltar nessa parte de indicação é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, publicada aí pela CPAD, do pastor Ezequiel Soares e uma equipe. Então preste atenção, esse livro aqui você vai usar bastante neste trimestre. A última obra que eu gostaria de indicar, e esse livro aqui ele deveria estar na sua cabeceira de cama, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, ou as Doutrinas da Bíblia, do Mayan Spillman. É publicado pela editora Vida. Esse livro é um best-seller. Aqui você vai ter de forma concisa e objetiva, mas muito profunda em suas proposições, uma teologia sistemática de entrada. Você vai conhecer aqui bibliologia, doutrinas bíblicas, né? Bibliologia, você vai conhecer teontologia ou a teologia, a doutrina de Deus, você vai estudar cristologia, pneumatologia, hamartiologia, antropologia, eclesiologia, escatologia e por aí vai, angeologia. Tudo isso você vai estudar nessa pequena obra aqui. E eu tenho certeza que você vai ter prazer em ler esse livro. Adquira ele, muito bom. Quero aqui partir para as orientações pedagógicas. Preste atenção. Como é que eu vou aplicar esses princípios pedagógicos aqui? Se você tiver a ferramenta EBD, você já tem aqui 90% do caminho andado. Porque tudo que eu vou dar aqui como orientação pedagógica, você consegue pôr em prática utilizando os materiais, os recursos que estão na plataforma da ferramenta EBD. Vamos lá. A primeira. Faça pergunta aos alunos para estimular a participação, a reflexão e a aplicação do tema, como você sabe identificar as fontes das doutrinas que você professa. Então, você pode ali começar a dinamizar a aula. A aula não pode se tornar um monólogo, principalmente nessa faixa etária, a faixa etária de jovens. Então, você tem que provocar os alunos, mesmo que a maioria não responda, eles vão responder para si mesmos, eles vão pensar, eles vão refletir, vão considerar. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas como exemplo, mas fazer pergunta em classe é muito importante. Em segundo lugar, incentive os alunos a compartilhar suas dúvidas e dificuldades em relação ao tema, criando um ambiente de confiança, respeito e diálogo. Seu aluno não pode ter medo de participar. Eu vou participar, os outros vão rir de mim, a minha pergunta é ridícula, a minha pergunta é sem importância. Mostre para o seu aluno que essa não é a realidade. A classe deve ser um ambiente de edificação. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Em terceiro lugar, use recursos visuais como quadros, gráficos, mapas ou imagens para facilitar a compreensão e a memorização do conteúdo. Tem aluno que só aprende quando vê. Ele tem que ver e escutar para aprender. Tem aluno que só ouvindo aprende. Tem aluno que só aprende quando fala, quando participa, quando tem a oportunidade de interagir. Então, dentro da sua classe tem ali um mundo de pessoas, não é? Gente que aprende das mais variadas maneiras. E por isso você precisa explorar todos esses recursos pedagógicos. Dentro da ferramenta EBD, nós temos o slide profissional. Em quarto lugar, promova atividades práticas, como leituras, exercícios, debates ou dinâmicas para envolver os alunos e fixar o aprendizado. Dentro da ferramenta temos dinâmicas para todas as aulas. A aula tem que ser dinâmica, não é? Tem que ser dinâmica. Quando os alunos às vezes participam ali um pouco acanhados, eles vão tomando gosto, vão se envolvendo e, consequentemente, quando eles se envolvem, quando eles tomam gosto pela coisa, eles estudam a revista em casa. Eles leem em casa e chegam em classe com a intenção de contribuir. Em quinto lugar, aplique o tema à realidade dos alunos. Não seja só teórico. Faça aplicações que tenham que ver com a vida do aluno, né? Mostrando como o que foi ensinado pode ajudá-los a crescer na fé, na esperança e no amor e a cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. Pois bem, nós finalizamos aqui as nossas orientações
pedagógicas. Confesso aos irmãos que estou muito ansioso para começar a ministrar as aulas deste próximo trimestre. Daqui a pouquinho temos a nossa Conferência EBD. Eu tenho certeza que você vai estar ligadinho aí nas atividades do Abra a Jaula. Desejo a todos aí um ótimo 2024, um primeiro trimestre abençoado, edificante e não se esqueça não, viu? Abra a jaula.